A China, que ocupa a segunda posição como maior economia global, tem experimentado um crescimento sem precedentes ao longo de décadas. Contudo, é válido considerar o impensável. E se esse crescimento fosse interrompido abruptamente? Neste vídeo, vamos explorar as possíveis consequências caso a China entre em colapso. A transformação pela qual a China passou é notável. Há algumas décadas, o país era um dos mais pobres do mundo, lutando para suprir as necessidades básicas e alimentar sua população. No entanto, por meio de liderança visionária, reformas econômicas antigas e um foco incansável em inovação e crescimento, a China emergiu como uma superpotência econômica, com um PIB que pode superar o dos Estados Unidos no futuro. Contudo, assim como qualquer economia, existem riscos e vulnerabilidades. Nos últimos anos, preocupações têm surgido sobre a sustentabilidade do crescimento chinês e o que poderia ocorrer caso o país enfrente um colapso econômico significativo. Nesse sentido, o que aconteceria se a China colapsasse? Em suma, os efeitos seriam sentidos em escala global. A China é a maior nação comercial do mundo e está profundamente integrada à economia global. Um colapso econômico na China provavelmente desencadearia uma recessão mundial, afetando praticamente todos os cantos do planeta. O impacto econômico seria inimaginável. Atualmente, a China é a segunda maior economia do mundo e uma importante parceira comercial para muitos países, incluindo os Estados Unidos. Sua economia é impulsionada pelas exportações de máquinas, equipamentos de baixo custo e produtos de consumo, resultando em décadas de crescimento de 2 dígitos. Em 2020, a contribuição da China para o PIB mundial foi impressionante, alcançando 23,01 trilhões de dólares, equivalente a 18,3% do total global de 125,65 trilhões de dólares. No entanto, a busca da China para se tornar o centro de fabricação do mundo gerou uma dependência, da qual os Estados Unidos também são vítimas. Especialistas apontam para uma simbiose econômica entre China e Estados Unidos, sugerindo que um colapso na economia chinesa teria repercussões significativas em 3 áreas-chave: comércio, dívida dos Estados Unidos e valor do dólar. Essa situação poderia desencadear uma recessão econômica global ou até mesmo uma depressão. Dados de 2022 revelam que o comércio de bens entre Estados Unidos e China atingiu uma nova alta recorde de 690,6 bilhões de dólares. Apesar das tensões existentes entre os dois países, as importações dos Estados Unidos da China aumentaram 6,3%, totalizando 536,8 bilhões de dólares, enquanto as exportações cresceram 1,6%, totalizando 153,8 bilhões de dólares. Esses números podem parecer surpreendentes diante das tarifas implementadas pela administração Trump, das tarifas retaliatórias da China, dos controles de exportação sob a administração Biden, como restrições às exportações de semicondutores, e dos esforços dos Estados Unidos para reduzir a dependência da China, fornecendo centenas de bilhões de dólares em subsídios. Em relação à dívida dos Estados Unidos, um colapso na China também poderia afetar a capacidade do país de emitir novas dívidas, uma vez que a China é a segunda maior detentora de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com a redução ou extinção das exportações chinesas para os Estados Unidos, o governo chinês teria menos dólares disponíveis para a compra desses títulos. Isso exigiria que o Tesouro dos Estados Unidos oferecesse taxas de juros mais altas para atrair compradores em leilões, resultando em uma pressão crescente nas taxas de juros norte-americanas. Além disso, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e o fortalecimento do dólar ampliariam a taxa de câmbio entre os países em desenvolvimento e os Estados Unidos. Como resultado, a dívida denominada em dólares de um país aumentaria e se tornaria insustentável, levando muitos países a não conseguirem pagar suas obrigações de dívida, o que poderia desencadear uma crise global da dívida. Mesmo que um colapso econômico completo na China seja um tema sensacionalista que atrai atenção, a probabilidade de tal evento ocorrer em um futuro próximo é extremamente baixa. Embora a China enfrente problemas significativos, é importante considerar que sua economia e indústrias com foco global, como serviços internacionais e comércio de matérias-primas e produtos manufaturados, provavelmente serão mais resilientes a turbulências internas, pois dependem mais da economia global do que do mercado interno chinês. Além disso, dado o grau de dependência do mundo em relação à China, é improvável que sua economia simplesmente pare de contribuir para a economia global de uma só vez. Embora existam cenários potenciais que poderiam levar a sanções severas, como uma invasão da Tailândia, é mais provável que qualquer colapso econômico na China ocorra ao longo de um período mais longo, dando tempo para que as indústrias estabeleçam operações em outras economias alternativas, como já estão fazendo. Embora essa resposta possa não ser tão emocionante quanto muitas pessoas esperam, explorar cenários econômicos extremos pode fornecer insights valiosos sobre tópicos como comércio global, interdependência econômica e a dinâmica em constante evolução de nosso mundo nas últimas décadas.